Oi, maravilhosos! Oi, maravilhosas! Essa é a Luísa, uma mulher trans e, como todas nós, tem uma história para contar. Mas o que ela vai falar pra gente vai mexer com você, assim como mexeu comigo. E é exatamente por isso que ela é a minha convidada de hoje no quadro Mas que trans é essa? Roda a vinheta. Mas que trans é essa? Mas que trans é essa? Luísa, prazer te receber aqui. Obrigada. Sua história é linda. É. E eu quero muito, tô ansiosa para apresentar você para minha audiência. Então, se apresenta. Quem é a Luísa? Eu sou a Luísa, eu tenho 35 anos, eu sou natural de São João, Pernambuco, mas eu fui criada em Santos. E assim, desde criança, eu sempre me identifiquei como Luísa, né? Uhum. Desde quando eu me entendo por gente. Tanto que o primeiro menino que eu me apaixonei foi na primeira série, quando eu tinha 6 anos de idade. É natural, então? Natural. Você não virou? Não virei. Eu tô perguntando que eu também sei que não, né? Mas é só pra audiência entender como é que funciona e como as coisas só se repetem, tanto comigo, tanto Com com todas. todas, né? E aí você tava lá com 6 anos de idade, 7 anos de idade, você sempre foi uma criança afeminada ou não? Sempre. Era a chacota da sempre. escola? Era a chacota da escola, da família, dos amigos. Eu sempre fui a chacota. Ai, o viadinho tá chegando, não sei o quê. E aquilo te entristecia? Sim, bastante. Você acha que se bastante. você tivesse uma escola que te acolhesse, soubesse acolher aquela criança que você era, você seria mais feliz? Com certeza, porque assim, Léo, eu parei de estudar, eu parei na 7ª série, porque eu não tinha mais coragem de ir na escola. Não né? tinha estrutura psicológica? Não tinha. Tanto que eu tenho cicatriz na boca, quando eu apanhava na escola, dos meninos. Então assim, eu já tive uma infância muito sofrida na escola por causa disso. Então eu tive que parar de estudar, né? Porque eu não tinha uma estrutura, assim, né, um psicológico pra continuar estudando. E Então a eu parei. escola não te acolhia, não sabia te acolher. Não, porque quando eu apanhava na escola, eu ia pra diretoria como se eu estivesse errada. Ah, quer dizer, você era vítima do sistema e ainda Sim. era a errada. Isso aconteceu comigo também, igual. Da última vez que eu apanhei na escola, foi quando eu tenho essa cicatriz na boca, o menino me bateu, me deu um soco, eu fui pra diretoria e ainda levei uma suspensão. E ele saiu dando risada na minha cara, como se tivesse... E como é que era em casa esse conflito de ser uma criança gay, sem saber direito o que era, porque você só era uma criança, a sua família te tratava como? Até que a minha família, assim, eu falo que a minha família é uma bênção. Porque o meu pai comprava boneca pra mim, as minhas irmãs compravam Barbie. Então, assim, eles me tratavam bem. Eles Então, já assim, percebiam? Já percebia, já. Tanto que minha mãe falava assim, olha, eu quero que você pode virar o que você quiser. Só não vai pra esquina fazer... Não queria que você fosse prostituta. Isso. Entendi. Então, assim, minha família, graças a Deus, sempre me acolheu muito. Mas depois de grande, você virou prostituta? Sim, sim. E eu virei por causa de uma desilusão amorosa. Porque eu sempre tive minha profissão, né? Eu sempre fui cabeleireira. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos de idade. E aí, com 22 anos, eu conheci um rapaz. E eu me apaixonei loucamente. Foi meu primeiro namorado na vida. E assim, eu sofri muito. Ele me batia, ele me traía. Era abusivo. Abusivo. E assim, hoje, graças a Deus, a gente tem essa estrutura, né? Onde se fala sobre relacionamento abusivo. E naquela época não se falava disso, né? Então eu vivi um relacionamento abusivo, mas... E sem saber que era abusivo, Sem né? saber. Tanto que eu fiquei 2 anos, quase 3 anos sofrendo com ele. E aí foi quando ele me traiu. Ele me largou pra ficar com uma moça cis. E eu ainda fiquei chorando, pedindo pra ele voltar. E aí eu me revoltei. Eu falei, já que nenhum homem quer saber de mim, então todo homem só vai querer saber de abusar da minha pessoa. Só Então, que é sabe sexo mesmo, Isso. que é o que passa na cabeça da gente. foi o que aconteceu comigo. Então eu falei, sabe de uma coisa? A partir de hoje, todo homem que quiser tocar em mim, agora vai ter que pagar. E aí foi quando eu entrei na noite. Quer dizer, você então não virou garota de programa porque precisava, porque não tinha outra opção. Não, Você virou não. pela não. revolta. Pela revolta, desse sim. macho. Isso. Tanto que eu me arrependo muito. Assim, se eu pudesse voltar no tempo, tem uma das coisas da minha vida que eu me arrependo é de ter feito isso. Bom, então, diferente de muitas, você foi por um motivo X, que não foi a única opção que você tinha. Sim. Né? Mas qual que é a sua profissão? O que te impediria de ir para a prostituição? Que profissão você tem? Eu sou cabeleireira. Sou cabeleireira. Sempre foi. Sempre fui.
Vamos voltar ali no tempo pra gente não perder a linha cronológica da sua história. Uhum. Aí você tá lá, criança, aquela criança que sofria lá na escola, que é uma situação que se repete com quase todas nós. Sim. E aí você vira um adolescente. Como é que você chamava? Então, todo mundo me chamava de Luizinho. Mas eu falava, gente, me chama de Lu. Me chama de Lu. Você se importa de falar sobre isso? Porque se você se importar, eu nem ponho Não, no ar. não, tudo não, bem. não tem Desculpa, é que é a força do hábito. Mas então você tava lá, aquele adolescente, o Luizinho. Seu nome era Isso. Luiz? Luiz. Tá, e você hoje é a Luísa. Luísa. Ah, que legal. Foi fácil corrigir ali, acrescentar um azinho. Eu gosto do nome, você acredita? Você gosta? Gosto. E aí, quando você tá o Luizinho lá, um Luizinho gay, Gay. afeminado ainda. Bem afeminado, mas assim, eu falo que eu era uma adolescente bem afrontosa, eu não tava nem aí. Deixei meu cabelo crescer. Explica a afrontosa. Afrontosa é aquela que não liga pra o que o povo fala. Então, assim, eu deixei meu cabelo crescer. Tanto que quando eu tinha meus 11 anos, já era na época da Paula Brat, que eu acho que toda gay na época gostava. Então eu falava, eu sou a Paula Brat, eu deixei meu cabelo crescer igual dela. E não tava nem aí. E é o cabelo, viu, gente? E aí você cresceu aquele adolescente mais afrontoso, mais abusado. Mas era uma revolta? Era uma defesa? É uma defesa, era uma defesa. Tanto que muitas vezes, quando eu sofria preconceito, na adolescência, acho que foi a pior parte com preconceito. Porque assim, eu costumo dizer para as minhas amigas que as pessoas, elas até toleram a gente quando se transiciona. Mas quando você tá naquele caminho de transição do gay pra... No comecinho da transição é muito difícil. É muito difícil. Porque você tem um pé lá, um pé cá. Não é nem uma coisa nem outra. É porque você tá com o cabelo grande, mas tá usando roupa de homem. Tá com batom, gloss, assim, aí os caras... isso que é... É porque você ainda é taxado como viado. Viado. E aí é uma fase muito difícil. Amiga, a gente é muito Sofremos parecida. muito. A nossa história é muito parecida. Você tá contando, mas eu tô vendo a minha própria história. Em que momento você assumiu, sou homossexual, primeiro? Porque a gente sempre se assumiu homossexual. Você passou por isso também? Olha, eu me assumi mesmo, acho que com 14 Cedo anos. até, né? Porque eu fui me assumir aos 18. Mas aí vai entrar a história do 14, entra na história que a gente vai falar sobre o assunto. Todo mundo tem um motivo pra se assumir. Aquele ponto que você não aguenta mais. No meu caso, foi um apedrejamento no Capão Redondo. Naquele dia, eu fiquei muito revoltado. Falei, quer saber? Vou tacar merda no ventilador. E aí, cheguei em casa e contei pra todo mundo. E me reuni minha família e contei. O que aconteceu com você pra você se assumir? Foi quando eu me olhava no espelho e eu não aguentava mais ver aquela pessoa que eu não era. Assim, tanto que eu comecei a virar cabeleireira porque eu queria fazer nas mulheres o que eu não podia fazer em mim. Então eu fantasiava, as mulheres arrumava, maquiava, e eu não podia me maquiar, porque há mais de 20 anos atrás a gente não tinha esse privilégio que a gente tem hoje, né? E naquela época alguém dizia pra você coisas do tipo, você está em pecado, vai pro inferno, Jesus não te ama? Sim, Muito? sim. Quem que falava? Sim. Era a sua família? Não. A vizinhança, né? Os bairro, religiosos, Minha família sempre foi uma bênção. Mas aquilo te afetava? O que eles falavam? Afetava, porque assim, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Então, várias vezes eu entrava com crises fortíssimas de síndrome do pânico. Depressão, síndrome do pânico. Eu só não pensei em tirar minha vida mesmo por causa que eu acreditava no céu e no inferno. E eu acredito que quem tira a vida, né, não... E justamente por acreditar em céu e inferno, em vida, te jogaram no inferno. Sim, sim. E aí eu tô contando essa história pra vocês porque foi esse o ponto que fez com que eu trouxesse a Luísa aqui. Em algum momento da vida dela, ela se assume gay, depois ela vai se assumir trans, essa mulher maravilhosa que vocês estão vendo. Mas antes de vocês terem essa imagem, ela destransicionou, ela voltou a ser o Luiz, e foi por uma pressão da igreja, não foi? Sim, Mas sim. vamos lá. Então você se assumiu gay aos 14 anos porque não aguentava mais ver aquilo. Isso. Mas você não assumiu trans primeiro, né? Primeiro foi gay. Você achou que você era gay? Isso. Porque eu tinha vergonha, né? Como fala, naquela época, ser trans era visto muito com... como se diz a palavra? É ligado com a prostituição. Tá, marginal. Isso, com a marginalidade. Então, assim, eu tinha medo de virar trans
E ser confundida com uma marginal. com uma É marginal. o receio de todas nós, acho que a gente Tanto passou que o por meu isso. sonho na época, tanto que até hoje, ano que vem, em nome de Jesus, eu vou começar a fazer faculdade de pedagogia. Meu sonho era ser professora. Mas eu não fazia por causa disso, porque eu falava assim, nunca uma escola vai me dar um emprego. Você sabe que na sua fala a gente consegue ver o discurso religioso, né? Em nome de Jesus eu vou fazer faculdade. Ou seja, Jesus está aí dentro. Sim, com certeza. Mas esse Jesus que te pregaram te acusou em algum tempo. Sim, infelizmente. E aí você se assumiu gay, e quando que você se assumiu trans? Que você falou, eu sou uma mulher. Aos 19 anos. E aí você transicionou. Aí comecei a transicionar. Aí comecei a tomar hormônios. Como é que sua família reagiu? Não foi um choque pra eles, né? Acho que eles estavam assim, só estavam esperando. Já sabia, Mas já né? sabia. Foi tranquilo, então. Foi bem tranquilo. No bairro, tranquilo. Sim. O que era pior? Ser aquele gay afeminado que você era, ou ser a mulher trans que você se tornou depois? Ser o gay afeminado. Sofria mais preconceito? Sofria mais preconceito, sim. Porque enquanto você estava classificada como homem, a sociedade exigia que você fosse mais masculinizado. Isso. Os próprios gays exigiam isso? Isso. Tanto que eu não frequento muito ambientes GLS, não tenho nada contra, pelo amor de Deus. Não, a gente tá entendendo. Mas porque a gente, infelizmente, a gente é marginalizada no meio, Ainda. né? Tanto que eu não tenho quase amigos gay, assim, do meio. Meus amigos, Por receio de sofrer. Por receio disso. De sofrer essa resistência dos próprios gays? Sim, porque na época que Eu achei que isso já tinha mudado, porque eu também tô tão fora, assim, Sim. eu tô trabalhando com política, então eu tô meio fora das boates, né, do circuito, e eu achei que isso tivesse mudado pra uma geração que é mais nova que eu, como você. Então, não mudou. E assim, até hoje ainda existe aquele, você é gay, é homem de peruca, sabe essas coisas? Então, não mudou. Aí você se assumiu trans na primeira vez, aos 19 anos, né? Aí com 21, 22, você já estava transicionada total. Transicionada. Hoje você tem quantos anos? 35. Tá, o que aconteceu dos 20, 21 até os 35? 14, 15 anos se passaram. 15 né? anos. Então você tava lá, aquela mulher, tava feliz? Tava, nossa. Eu lembro que quando eu coloquei o meu primeiro mega hair, foi como se fosse eu tivesse me libertando, assim. Tão simples, Tirou né? um peso das costas. Isso. não Uma é? coisa tão simples que às vezes a pessoa fala assim, o mega hair. Mas pra mim foi tão importante quando eu coloquei o mega. E aí eu falei assim, não, já dei um grande passo. Depois que você transicionou, você conheceu um rapaz. Conheci o rapaz. E quanto tempo depois de transicionada? Uns 2 anos. Tá, então você transicionou ali aos 19 aos 21, você conhece uma pessoa. Que Isso. foi seu primeiro relacionamento como mulher. Isso, Né? meu primeiro relacionamento. Eu nunca tinha namorado. Nunca tinha namorado? Não, nunca Porque tinha namorado. você queria um homem que fosse hétero, mas que te visse como mulher. É por isso? Isso. Então você precisou fazer essa transição. Tá, entendi. E aí, você ficou quanto tempo com ele? 3 anos. Foi bom? Não. Foi horrível, porque esse foi o primeiro namorado que eu tive. Então, assim, no começo, os primeiros meses foi maravilhoso, né? E aí, ele percebeu que eu amava ele. Percebeu que eu gostava dele. Então, ele começou a abusar disso. Ele começou a... Nossa! Nossa, ficou empoderado. E ele, pior que tudo que ele mandava eu fazer, eu fazia. Acho que se ele mandasse pular de uma ponte por amor a ele, eu pulava. E aí ele começou a ficar abusivo e vocês ficaram 3 anos juntos. Depois vocês acabaram se separando, né? Se separamos. Foi uma separação traumática ou não? Foi demais. Porque uma das traições que eu tive com ele, que ele teve, né, que ele me fez, foi quando eu descobri que ele tava namorando uma moça cis durante 4 meses e namorando comigo ao mesmo tempo. Eu gosto de explicar que mulher cis, né, uma moça cis que ela tá falando, é você mulher que tá assistindo a gente, que nasceu mulher, rachada, que nem a gente brinca dizendo, tá? Carinhosamente. Isso. Aí ele então tava te traindo com uma mulher, Com uma mulher. cis que nasceu mulher. Isso mesmo. E assim, pra mim foi um baque. Nossa, Léo, foi um baque porque eu me sentia incapaz. Eu me sentia que eu deixei faltar algo. Inferior. Inferior, então, nossa. Eu me senti muito inferior. Eu falava, ela tem o que eu não tenho. Ai, porque... Presta atenção nisso. ela tem o que eu não tenho. Então ele nunca vai me amar. Detalhe, eu namorei 3 anos com ele, ele nunca conheceu minha família. Ele nunca me pegou na mão e foi no shopping comigo. A gente namorava de boca, né?
Ele ia pra minha casa à noite, todo dia, mas assim, uma vida de casal a gente Assumir mesmo, não Não. assumiu. Deixa eu fazer abrir um parênteses aqui para fazer um comentário a respeito de uma fala dela. Meninas trans, prestem atenção. E meninos, prestem mais atenção ainda. Cuidado na hora de namorar uma mulher trans, porque você pode machucar demais essa pessoa. Demais. Porque a gente sempre foi meio fragilizada com essas coisas. Quando fala de amor, então... Porque assim, a sociedade sempre nos colocou como inferior. E isso fica muito aparente quando um homem que a gente ama trata a gente, traindo a gente com uma mulher cis, mostrando que realmente o que ele quer, a gente não tem. Né? Aí isso complica. A gente não tem quando eu digo quando nós não somos operadas, que é o seu caso, né? O meu também. Sim. Então a gente não é operada. E isso pode machucar demais a gente. Então cuidado na hora de assumir um relacionamento desse. Porque é uma vida. E você está brincando com uma coisa muito preciosa. Então se você não tem preparação psicológica para assumir uma mulher como nós, e eu tô falando aqui da Luísa, então não se assume. Agora, por outro lado, nós que somos mulheres trans, precisamos saber que a gente vai conviver com esse fantasma o resto da vida. Por quê? O tipo de homem que curte uma mulher trans é o hétero. O hétero gosta de mulher, ponto final. Mulher, ponto final. Ele pode até se apaixonar pela gente, mas eu sempre tenho aquela pulga atrás da orelha de achar que uma hora ele vai sentir falta da rachada. Isso. Que a gente sente. não... Assim, quer uma mulher, a gente é perfeita. Quer uma vagina, a gente não pode fazer nada por vocês. Infelizmente, até quem é operada passa por isso também. Não, eu tô falando assim, a própria mulher cis passa sim, por isso, por traições. Verdade. Mas eu tô falando de um recorte específico da mulher trans não operada. Não operada, isso, é verdade. E aí você descobriu e vocês brigaram e se separaram. Brigamos, aí a gente se separou. Ele separou de mim, na verdade. E aí eu fiquei numa depressão profunda. Eu lembro que eu fiquei uns 2 dias trancada dentro de casa bebendo. Levantei e falei, a partir de hoje eu não vou deixar homem nenhum me fazer sofrer mais. E aí foi quando, infelizmente, eu tive a ideia de entrar na noite. Então, você entrou pra prostituição por imaturidade. Imaturidade. E sim. revolta. Porque, na verdade... Porque precisar, você não precisava. Não precisava. Graças a Deus, assim, não sou rica, mas eu sempre tive minhas coisas, eu sempre consegui fazer meus procedimentos. Tudo que eu queria fazer, eu Tem sempre... bastante cliente, Tem que ela é uma bastante cliente. ótima cabeleireira. 20 anos na profissão, né? 22 anos, então a gente tá aprendendo, todo dia a gente aprende. Mas, graças a Deus, eu consegui montar uma cartela de cliente. Então, assim, financeiramente eu não precisava. Não né? foi não. A questão que a gente já entendeu que não era por dinheiro mesmo. Que a maioria vai porque não tem oportunidade de trabalhar. Sim. O caso dela é um caso muito específico. E você ficou quantos anos prostituta? Olha, eu acho que eu fiquei 1 ano. 1 ano, porque eu ia, assim... Logo caiu a ficha, então, que você tava fazendo besteira. Eu fui, aí ia 2 dias, parava, porque eu tinha que trabalhar no salão. Aí falava, vou hoje. Ai, estou com vontade de ficar com alguém, vou ganhar dinheiro. Quer dizer, matava 2 coelhos com uma cajadada só. Esperta, garota, inteligente. Isso mesmo. E assim, gente, o legal de tudo, que eu falo que assim, tudo é pra gente aprender. Lá eu conheci pessoas maravilhosas. Mesmo? Maravilhosas. Então, Nossa. ao contrário do que a sociedade pensa, lá nesse meio das prostitutas não tem só marginal. Não. Tem muitas histórias, né? Mas tem muitas histórias. Eu falo assim que eu acho que eu poderia fazer um livro contando as histórias das garotas. Porque eu cheguei a trabalhar numa boate que só tinha eu de travesti e o resto era tudo mulher cis. E assim, era cada história, Léo. Cada história, pessoas maravilhosas, mãe de família, mulheres que estavam ali porque não queria estar. Outra porque era safada, queria mesmo. E assim, na noite também com as travestis, eu conheci travestis, nossa, que eu falo assim que foram verdadeiras mães. Infelizmente a gente não teve mais contato, porque entrou aquela fase da minha vida, eu perdi contato com todo mundo. Mas tinha pessoas assim maravilhosas, maravilhosas mesmo. Agora deixa eu entender uma coisa na sua linha de pensamento de vida. Se você já tinha ouvido dizer que você estava em pecado sem ser prostituta, imagine sendo. Nossa. Aí começou a bater essa bad na sua vida de vou pro inferno, tô acabando com a minha vida, tô me afastando de Deus. Chegou esse ponto? Chegou. E como é que você resolveu essa questão? Então, aí depois quando eu parei de vez de trabalhar na noite, eu tive uma experiência muito boa com Deus. Eu falo que, assim, Deus ele é maravilhoso na minha vida, porque, Léo, eu nunca contei isso pra ninguém.
Põe a não exclusivo ser, na tela. exclusivo na tela. E eu cheguei uma época da minha vida que eu parei de fazer cabelo. E eu falei, a partir de hoje eu quero só trabalhar na noite. Porque eu comecei a ver o dinheiro entrando. E eu fiquei 2 meses trabalhando só com prostituição. E nesses 2 meses, os primeiros 15 dias foi maravilhoso, ganhei muito dinheiro. Mas depois eu parei de ganhar dinheiro. E aí eu saí dessa boate que eu trabalhava, não ganhava R$1, Léo. Por isso que eu falo que eu conheci pessoas maravilhosas. Eu vim pro centro de São Paulo e eu tava desesperada, porque eu tava com 2 meses de aluguel atrasado. Eu estava sem comer. Imagina, uma pessoa que tinha uma profissão. Eu fiquei 15 dias comendo café, pão com mortandela. E eu tinha vergonha de contar pra minha família, porque, meu Deus. E aí eu fiquei 2 meses assim nessa luta e fui pra República. Cheguei na República, encontrei uma trans na rua e falei assim, ai, fulana, preciso trabalhar lá, ó, vamos pro Jockey. Nem me conhecia, me levou pra trabalhar no Jockey. Léo, ali eu conheci o lado ruim da prostituição. Eu conheci o lado de quando você não gosta de fazer aquilo. Porque eu já não gostava mais. Eu já não queria mais fazer programa. E aí eu comecei a fazer por necessidade. E tentei, aí eu ia, ganhava R$100 aqui, 50 ali, aí dava pra ir comendo, né? E o último dia que eu fui, Léo, fiquei 1 semana, eu não ganhava mais nada. Nem R$1 eu ganhava. E eu lembro que o meu dinheiro acabou. E eu fui trabalhar no Jockey, eu só tinha o dinheiro de ir, eu não tinha nem o dinheiro da passagem de voltar. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, nossa, eu lembro que eu tirei a roupa, fiquei na avenida, mas eu tava me sentindo muito mal. Eu lembro que era numa quinta-feira. E eu falei assim, Deus, se o Senhor me tirar daqui, se pelo menos eu fizer o dinheiro de voltar pra casa, eu prometo que nunca mais eu vou colocar o pé nesse lugar. Léo, perante Deus do céu, parou um carro no meu pé, com um homem com a cabeça branca, todo branquinho assim, parecia um anjo. E falou assim, oi, vem cá. Eu fui, eu falei, ai, se esse velho quiser que eu Faz qualquer coisa. Eu faço pra ele, porque eu quero ir embora. Aí ele pegou e falou assim, nossa, eu andei aqui e eu vi que você era diferente de todo mundo. Aí eu fiquei meio assim, né? Porque tem uns caras que é tirão, né? Ele falou assim, olha, eu olhei em todo mundo desse lugar e eu vi que você era diferente. E eu quero te dar um presente. Aí eu falei, um presente? Eu falei, mano, esse cara vai me matar, né? Aí ele foi e me deu R$20. Ele falou assim, olha, eu tô te dando esse presente, tá bom? Eu falei, mas o que você quer fazer? Ele, não, nada não. Foi embora. Léo, ali foi um sinal de Deus. Eu peguei, troquei de roupa, peguei o ônibus e falei, vou embora, nunca mais eu volto aqui. E assim, no outro dia apareceu a oportunidade. Léo, pra você ver, no outro dia apareceu a oportunidade de eu comprar um salão. Um amigo meu tava vendendo um salão dele, falou, Lu, pode ficar com o salão. E você sem dinheiro? Sem dinheiro, não tinha R$1. Ele falou, pode ficar com o salão e você me paga por mês como você puder. O primeiro final de semana eu paguei todas as minhas contas. Então assim, tem como não for Deus na minha vida? Caramba. Assim, foi um milagre. Que história, né? Foi um milagre que aconteceu naquele Depois dia. diz que a gente não é amada por Deus, me poupa. Aí você nunca mais voltou lá? Nunca mais. Desde 2013. Nunca mais. Aí você foi, então você virou a Luísa cabeleireira. Cabeleireira. Agora, Luísa, você passou por uma fase que você foi parar na igreja. Isso. O que faltou pra você aqui fora, no mundo, que te levou pra igreja? Léo, nesse período que eu comprei o salão, tudo, eu conheci uma pessoa. Acho que a gente tinha que conversar naquele dia, né? Conheci uma pessoa, conheci um rapaz. Gente, foi uma pessoa maravilhosa, assim, na minha vida. E a gente começou a namorar. Esse, sim, foi um homem, né? Ele me apresentou pra família, ele conhecia minha família, a gente saía de mão dada na rua. Te assumiu? Me assumiu, ele era um homem. Eu falo que esse é um verdadeiro homem. Ele me assumiu independente do que eu tinha no meio das pernas. Então, assim, ele sempre esteve do meu lado. E chegou uma época da minha vida que eu entrei num... Acho que foi trauma de tudo que aconteceu na minha vida. Eu costumo dizer que, assim, foi como se o sangue esfriou, sabe? A gente corre, o sangue esfriou. Quando aí, baixa a poeira, você começa a enxergar outras coisas. Outras coisas. E aí foi quando eu comecei a ter uma síndrome do pânico muito forte. Muito forte, muito forte.
Eu tinha medo de morrer, eu tinha medo de tudo, tudo. E veio cadeado com a depressão, né? Então, assim, eu não conseguia mais trabalhar, eu não conseguia mais... Tinha dias que eu não conseguia nem ficar com meu namorado, de tão mal que eu ficava. Hoje eu entendo que eu deveria ter procurado também uma ajuda psicológica, né? Um psicólogo, um médico, alguma coisa. Eu fui direto na igreja. E aí, quando eu cheguei na igreja, aí já falaram que eu tava com demônio, e que eu precisava me libertar, e que não sei o quê, não sei o quê. Qual igreja você foi? A Universal. A Universal. Isso. Pesado o negócio, hein? É. Mas antes eu cheguei a frequentar outras igrejas também. E as outras igrejas, elas também me acolheram bastante. Mas elas não falaram que eu não tinha nada. É engraçado que as outras igrejas que eu cheguei aí, eles sempre me viam como uma mulher, né? Tanto que tem uma pastora, não sei se eu posso falar o nome dela, Pode. pastora Eunice. Nossa, ela é uma pastora, assim, maravilhosa. Que ela falava pra mim assim, Luísa, eu não sei por que as pessoas te chamam de Luiz. Era pastora, daquela assembleiana mesmo. Ela, eu não consigo te ver como Luiz. E ela sempre orava por mim, era minha cliente do salão, tudo. E foi que eu cheguei nessa igreja. Então, assim, o medo de ir pro inferno era tão grande e de desagradar a Deus que eu falei assim, tudo que mandarem eu fazer, eu vou fazer. Tudo. E aí foi quando eu... Ou seja, peraí, você então não estava ouvindo a voz de Deus, você estava ouvindo a voz dos homens. Sim, sim. Porque assim, eu me fechei. Eu falei, não, a partir de hoje eu quero... Porque assim, Léo, quem teve síndrome do pânico, ataque de ansiedade, sabe que o que a gente quer é a cura, né? A gente quer ser curado daquilo, então a gente faz de tudo pra ser curado daquilo. E aí foi quando eu falei, a partir de hoje então, eu quero agradar a Deus, eu quero salvar minha alma. Aí fui, cortei meu cabelo, né? Eu lembro, meu cabelo não era meu, natural, cortei. E aí comecei a vestir roupa de homem, aí eu falo que eu parecia uma sapatão, porque ainda eu tava com a prótese, aí colocava calça jeans, e aí... Mas, Léo, era um sacrifício. Meu Deus do céu, era um Quer sacrifício. dizer, é uma situação tão difícil quanto aquela que você contou no começo da transição, que é a pior Sim. fase pra gente, né? Quando você vai Sim. com o pé lá, um pé cá. Aí quando você tá destransicionando, você já tinha cortado o cabelo, já tava tentando ter uma aparência masculina, mas de seio. Isso. Que conflito, não? Ah, nem fala, porque aí foi quando eu... Porque eu sou muito intensa. Eu sou 880, eu não consigo ser metade. Ou eu gosto ou eu não gosto. Aí eu falei, já que eu tô aqui no caminho, então tá bom. Aí fui lá, marquei um cirurgião, tirei meu silicone. Léo, acho que foi uma das partes mais difíceis assim da minha vida, foi quando eu tirei o silicone, porque o cabelo se coloca o mega, né? E eu lembro que quando eu cheguei, tirei a prótese, que eu cheguei em casa. Aí eu falei, não vou tentar não focar nisso, eu quero agradar a Deus. E Deus sabe que a intenção do meu coração era agradar Ele mesmo, era fazer tudo pra agradar Ele. E aí, Léo, quando eu cheguei em casa, que eu me vi sem prótese, eu me senti mutilada. E eu não podia falar isso pra ninguém. Claro. Eu não podia falar pra ninguém, porque assim, eu era travesti, que saiu do mundo, foi pra igreja, e eu tinha que ser o exemplo pra todo mundo. E o meu medo de desagradar a Deus era tão grande que eu, às vezes, sofria calada. Na verdade, eu sofri 4 anos calada. Você ficou 4 anos 4 anos. destransicionada na igreja. Na igreja. 4 anos. Não me arrependo, assim, eu falo que tudo é uma experiência na nossa vida, né? Tanto que eu, como você disse, eu era meio imatura. Então, nossa, Léo, foi muito difícil. E essa imaturidade fez com que esses irmãos fizessem a sua cabeça rápido, porque você já foi lá predisposta a agradar a Deus. Isso. E a fazer qualquer sacrifício. Eu faria, sim, faria. Fiz, né? Fiz pra agradar ele. Então, assim, tirei o silicone, fiz tudo. E a igreja te usava no púlpito pra falar, olha, nós curamos um gay? Sim. Aí eu falo que tem pessoas que são, por isso que eu falo assim, gente, não é a igreja em si. A igreja, quando eu falo, paredes. São pessoas que estão lá dentro, que às vezes usa da nossa boa fé pra fazer o mal. Então, assim, teve pessoas que, sim, usou da minha boa fé pra fazer o que não... Tipo assim, falar, o gay foi curado, olha lá, agora é homem e tal. E aí foi quando... Foi esses 3 anos, os primeiros 3 anos, até que eu esqueci disso, sabe? Mas no fundo eu me olhava no espelho, eu falava, que E saudade. não era o que você queria, não era a sua verdade. É. Mas você passou por aquele período onde você
aí menino, né? Voltou a ser um menino, estava ali evangélico. Você queria destransicionar outras meninas? Você chegou Não. a falar de Jesus para essas meninas, Léo, no sentido de querer fazer elas voltarem atrás? por incrível que pareça, isso era uma briga que eu tinha com todo mundo na igreja. Eu arrumei briga de discussão mesmo, porque eu falava assim, gente, Deus não quer o seu silicone, Deus... Porque aí eu comecei a entender. Tipo assim, depois de um tempo eu comecei a entender que Deus ele não tá preocupado com a nossa aparência, Deus tá preocupado com a gente, como Com a gente sentimento. é. E aí quando eu ia algumas trans lá na igreja, e elas falavam, eu quero... Eu falava, tira peito o quê? Eu falava isso pra elas, que tira peito o quê? Deus, ele quer o seu coração. Deus quer que você, do jeito que você é. Não importa se você tem peito, se você... Aí foi quando eu aprendi que o problema não é a nossa sexualidade. O problema é como a gente vive a nossa sexualidade. Então, foi quando eu comecei, será que eu fiz alguma coisa que não era pra ter feito? Aí foi te caindo as fichas de que Isso. você poderia ser luz no mundo, mesmo sendo uma trans. Sim, sim. Que é o que ela é, porque é um encanto de pessoa. Léo, foi tão legal, porque assim, passou um tempo e aí eu fugia disso. Eu tentava não pensar que eu era trans, né? Mas eu ficava o dia inteiro vendo vídeo de silicone. Meu rosto parecia... Agora que eu dei uma paradinha de mexer, por que eu fazia? Já que eu não podia me transicionar, eu ia fazer procedimento estético. Então eu ficava tacando botox, colocando preenchimento, tacando botox. Aí ficava aquela briga. Não, Luiz, homem de Deus, não faz isso daí, não sei o quê. Eu falava, e aí eu comecei a ficar, sabe, enfrentar também. Eu comecei a parar de ser inferior e comecei também a se tornar... Se posicionar Se posicionar. de acordo com a sua existência, com a sua, sem se invalidar. Sim. E aí foi quando eu comecei a me posicionar, e aí começaram a me chamar de rebelde, começaram a me chamar de perturbado, falaram que eu era isso, aquilo. E eu falei, tá bom. Aí quando eu comecei a me afastar de pessoas, eu comecei a me afastar de algumas pessoas, porque no fundo eu já tinha intenção de voltar a ser Luísa. Voltar não, né? No seu íntimo já estava decidido, né? Isso. E aí, Léo, olha pra A gente fala voltar para contextualizar. Isso, é um contexto. Pra você ver como que é uma coisa tão engraçada, que eu aprendi na igreja, por lei de homens, que tudo que a gente fala, a gente manda pro mundo espiritual. Então, assim, eu tinha medo até de falar com Deus sobre o que eu tinha dentro de mim. Como se ele não conhecesse. Como se Deus não conhecesse. E aí eu tinha medo de falar pra Deus que eu gostava de ser Luísa, tudo, e fiquei levando com a barriga. Até que eu peguei Covid. Quando eu peguei Covid, eu tava indo pra casa, e olha que eu trabalhei, fiz tudo e não tinha pego Covid. No finalzinho, todo mundo já tinha sido vacinado, peguei Covid. E fui pra casa. E quando eu cheguei no meio do caminho, que eu tava indo pra casa, eu falei, Deus quer falar comigo. Falei, Deus quer falar comigo, porque se Ele quer que eu fique trancada 10 dias dentro de casa, alguma coisa tem. E aí eu fiquei. O primeiro dia eu falei, ai, tá frio, tá gostoso, eu vou dormir o dia inteiro. Porque eu não tava sentindo nada, eu só tava com Covid. No segundo dia, começou. Será que é isso mesmo que eu quero? Aí eu comecei a pensar na minha vida, comecei, Léo, pensar. Eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? E eu ia ler a Bíblia. E quando eu lia a Bíblia, eu lia só falando sobre mentira. Ah, porque os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Os mentirosos não sei o quê. E eu falei assim, é verdade. Foi quando Você tava mentindo. Foi quando a minha ficha caiu. Eu falei assim, o que eu estou vivendo é uma mentira, porque eu não sou essa pessoa. E foi quando eu me olhei no espelho, eu me vi com roupa de homem. Eu falei, tô parecendo uma sapatão, né? Porque fica meio lá, meio cá, eu falei, tô parecendo uma sapatão. E pior que todo mundo achava que eu era sapatão. Ninguém cara achava de que eu era... mulher, querendo ser homem. Ninguém achava que eu era homem, todo mundo achava que eu era sapatão. Tava meio Nath, assim. E aí, Léo, eu falei assim, gente, foi muito engraçado. Aí teve um dia que eu peguei, passou uns 10 dias, eu liguei pra minha amiga. Falei, amiga, por favor, vem aqui na minha casa. Eu sei que eu tô com Covid, você fica na porta, eu fico aqui, mas eu preciso muito desabafar com alguém. E era sobre isso. Eu queria voltar, né? Me Quem era essa sua amiga? Era a Carol. Não, trans? Não, é mulher mesmo. Tá. E assim, ela sempre me entende. Tudo que a gente conversa, ela é bem compreensiva. E ela já sabia, né? Também. Eu falei, Carol, por favor, vem aqui na minha casa. Eu preciso muito conversar com alguém. Eu tô desesperada, não sei o quê. Ela, mas o que aconteceu? Morreu alguém? Eu falei, não, amiga, mas eu preciso conversar.
E aí, na hora que eu desliguei o telefone, eu sentei. Léo, na hora que eu sentei, eu ouvi uma voz. E falou bem assim, no meu profundo, você vai falar com ela e não vai falar comigo? E ali foi a voz de Deus. Aí eu falei, eu lembro que eu tava tão revoltada, que eu falei assim, é Deus, então tá bom. Já que o senhor quer ouvir, Léo, eu descarreguei tudo que tava dentro de mim. Esses 4 anos, eu Ó, que descarreguei beleza. tudo. Eu falei assim, olha Deus, o senhor sabe que eu não queria cortar meu cabelo. No dia que eu tava cortando, minha pressão baixou e falaram que era um demônio. No dia que eu fui tirar silicone, o senhor sabe quanto eu tava triste. E o senhor sabe que eu não sou assim, e não sei o que, não sei o que. Comecei a desabafar. Léo, parecia que quanto mais eu falava, mais aquele peso que tava dentro de mim ia saindo, sabe? Ia saindo aquele peso. Ia me dando uma leveza, uma paz. Eu ia soltando tudo que tava dentro de mim. Eu fui soltando. Aí no final eu falei assim, e assim, Deus, vou ligar agora, vou comprar um mega hair, vou colocar amanhã, e eu não tô nem aí porque os outros vão falar. Eu fiz bem assim, o senhor vai ser comigo? Então tá bom. E aí Deus me deu uma paz. E uma coisa que eu aprendi, que quando a gente sente paz, é porque vem de Deus. Aí eu falei, agora eu tenho que enfrentar o povo, né, da igreja, porque o pessoal vai cair matando em cima de mim. Vai Acabou cair com o milagre. matando. Nossa, Léo, dito e feito. Ai, Como era- é que você chega na igreja e pra comunicar as pessoas? Você já chegou de cabelo? Não, De cabelão? não, Meu não. Deus! Isso dá uma cena de um filme. Dá, eu falo que eu poderia fazer um filme com isso. Eu fui procurar, né, porque na época eu tinha um cargo na igreja, eu fui procurar o meu líder e falei, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. E aí nesse período eu tinha conversado com um rapaz, imagina, eu tava 4 anos sem ficar com ninguém. E aí fiquei toda encantadinha com esse rapaz e tal. Falei pra ele, olha, eu acho que eu caí, que eu fiquei conversando com o rapaz. E lá na igreja, Léo, de verdade, eu fiz tudo certinho. Sabe, eu não saía assim, nem olhar pro lado eu olhava, eu fiz tudo certinho. Não, nossa, e quando eu vi um homem na rua, eu falava, que gato, não posso, não posso, meu Deus. Imagina a tortura. É tortura Meu Deus mesmo. do céu, eu não Fugir posso. da sua natureza, imagina. Qual é a chance de uma pessoa dessa ser feliz, gente? Eu vi um homem, meu Deus do céu. Ai, eu lembro que até alguns pastores assim olhavam e falavam, meu Deus do céu, pastor, não posso olhar pra ele. Já pensou? Aí tá. Quando eu fui ver, procurei o meu líder da igreja e tal. Nossa, eles caíram matando em cima de mim. Não, você não pode, não sei o que, é o diabo, não sei o que, não sei o que. E um dos pensamentos que eu tive nesse período que eu tava em casa, eu pensei assim, na Bíblia fala que criança não tem pecado. E se criança não tem pecado, porque eles falam que o mal ele age através do pecado. Se criança não tem pecado, como que o mal ele pode entrar dentro de uma criança? Pergunta de $1 milhão, porque eu sempre me perguntei isso, que eu me vejo assim desde que eu tenho 6 anos de idade. E foi isso que eu pensei. Eu nunca tive esse raciocínio na minha vida toda. E nesse período dos 10 dias, eu tive esse raciocínio. Eu falei assim, como que o mal Que Deus pode... permitiria que Isso. o demônio invadisse o corpo de uma criança. Isso. Que é isso que eles falam, né? E assim, eu era uma criança inocente, né? Então, e desde criança eu me entendo como trans. E foi onde eu falei, então, gente, de boa. Falei, Deus, segura nas minhas mãos, seja comigo. E o que esse povo falar, deixa pra lá. Mas assim, Léo, nos primeiros dias, no primeiro mês, foi punk. Eles me ligavam, falavam que eu ia pro inferno. Aí eu comecei a me ver com aquela crise de 4 anos atrás, de Começaram a te ansiedade. torturar. Eu comecei a me sentir torturada de novo. E eu falava, gente, por favor, não me liga, eu não quero falar com ninguém. E aí que tinha gente que queria ir na porta da minha casa, falava, né? E hoje eu acredito em um Deus totalmente diferente do que me apresentaram. Que não te condena. Que não me condena. E foi muito difícil. Aí foi quando eu tive, graças a Deus, eu conheci o Dr. Elias, que eu comecei a fazer, passar com ele, um psicólogo. Aí ele me ensinou o que era uma transexualidade, o que leva a ser trans. Ele me explicou outras histórias, porque eu me sentia sozinha no mundo. Quer dizer, ele teve que convencer você própria de que isso não era uma safadeza. Porque o que te mandaria pro inferno era ser safada e não ser trans. Isso. E, Léo, e assim, na minha cabeça, eu achava que eu passava por aquilo sozinha. E eu ficava pesquisando na internet, alguém que já passou por isso. E eu lembro que ele me falou assim, Luísa, 99,9
das transexuais passa pelo que você passou. E passa por esse período, né, de se conhecer, e passa pela religiosidade. E eu falava, nossa, eu achava que eu tava sozinha no mundo. Eu achava que eu tava sozinha. Então, graças a Deus, assim, E Léo. aí ele te deu essa sustentação, esse suporte. Isso. E você decide, então, se assumir de novo. Me assumi de novo. Aí eu lembro que teve uma pessoa na igreja que falou assim, Luiz, tira todas as suas redes sociais. Exclui seu Facebook, Instagram, tudo que você tiver, exclui, sai das redes sociais. E na hora eu falei assim, ele deve estar preocupado comigo, né? Aí a minha amiga falou assim, por que será que ele quer que você exclua as suas redes sociais? Aí eu, faz sentido, porque eu, né, apareci na igreja como ex-travesti, depois apareci. E aí ele falou, não. Ela falou, Luísa, ele não quer que você exclua porque ele tá preocupado com você. Pra te defender, pra não passar a vergonha de saber que o milagre não deu certo. Aí eu falei, gente de Deus, como que pode, né? E por isso que eu falo que igrejas, ao mesmo tempo que é uma bênção, mas o homem, ele não é. Mas como é que foi com a comunidade LGBT quando você destransicionou? Com os seus amigos, com as pessoas que você tinha contato, que você volta a ser menino, e como é que foi aceito isso? Ou não foi aceito? Não foi aceito, nossa. Minhas amigas ficaram tudo loucas, falaram, o que você tá fazendo na sua vida? Teve uma que falou assim, eu acho que você não precisa fazer isso pra você ser aceita por Deus. E assim, eu tava tão cega, assim, né, que eu falava, não, Deus vai me aceitar do jeito que eu tenho que fazer isso pra Deus me aceitar. Você queria ser feliz também, né? Queria ser feliz. Eu queria ser curada daquilo, na verdade, né? Uhum. E chegou algumas amigas ir comigo na igreja, tudo, mas elas não gostavam. Você recebeu algum ataque por ter destransicionado? Vários ataques. Tanto de pessoas que falavam assim, não dou 3 dias, não dou 1 ano. Como também teve pessoas que falavam, você tem que morrer. Pessoas dentro da igreja não acreditavam. Falavam assim, gente, pelo amor de Deus, o que esse rapaz está fazendo da vida dele? Porque a gente sabe que ele não é homem, que ele é gay. Sabe, tem pessoas dentro da igreja que têm senso. Enxerga a realidade. Enxerga a realidade. Aí, depois, quando você vai fazer esse tratamento psicológico, você começa a se entender mesmo como essa mulher trans e decide voltar a ser a Luísa. Sim. Isso aconteceu como? Foi quando que isso aconteceu? Foi quando tanto que no dia que eu fiz essa oração, no outro dia eu já coloquei mega hair. Que oração milagrosa. Já coloquei o mega, mas assim, eu tinha ainda muito medo de sair na rua. Tinha muito medo dos ataques. Tanto que teve pessoas da igreja que me fez muito mal, sabe? Eu falo que hoje em dia eu sofri demais com ataques de pessoas evangélicas, não cristãs. Que cristãs a gente é, evangélicas. Eu sofri demais. Pessoas que poderiam me dar amor, só me deu ódio. Pessoas que falam tanto de amor no púlpito e de repente quando me vê na rua vira a cara e fingir que eu sou um lixo, né? Eu sei que eu fugi um pouquinho dessa pergunta. Esses dias mesmo eu fui em um culto e eu fiquei 3 dias, Léo, muito mal mesmo, porque tinha uma cantora evangélica, que eu não quero citar o nome dela, tava lá, eu admirava ela, acabou o culto, eu falei, vou lá tirar uma foto com ela, vou conhecê-la, né? Léo, ela tava abraçando todo mundo ela abraçava. Quando chegou a minha vez, quando eu fui abraçar ela, ela colocou o braço pra trás, encostou assim, tirou uma foto bem, sabe, com o sorrisinho bem. Eu fiz assim, não acredito que isso tá acontecendo comigo. Não te acolheu como tava acolhendo os outros. Não, eu falei assim, eu não acredito que isso tá acontecendo comigo. Gente, eu não acredito. E aí eu fiquei assim, sabe quando você fica passada? Eu falei, vou ver se é comigo mesmo. Minha amiga foi lá tirar foto com ela, já percebeu ela com um abraço. Então o problema era eu, né? Então você parar pra pensar, como que as pessoas elas pregam um amor e na hora de mostrar o amor mesmo, não existe. Eu costumo dizer que no céu vai ter muita surpresa. Eu não tenho a menor dúvida. No céu vai ter muita surpresa mesmo. E aí você então voltou a ser a Luísa, depois desse período, você volta a ser a Luísa. Voltei. E eu voltei com tudo, igual eu falei pra você. Eu não sou meio termo. Eu voltei e falei, já que é isso.
E, Léo, uma das coisas mais engraçadas, eu não lembro qual passagem da Bíblia que eu li, se alguém souber, coloca aí nos comentários, que tava bem assim, que Deus, ele olha pra terra e ele não vê ninguém justo na terra. Ele não vê ninguém perfeito na terra, que pela misericórdia dele é que a gente não é consumido. E aquilo pra mim foi um marco, assim, foi uma libertação, porque eu achava que pra eu ser de Deus, eu tinha que ser homem. Tinha que ser Luiz. E aí eu falei assim, gente, tá aí. O que Deus sempre fala, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Perfeito é só Ele. O que você diria hoje, que a gente tá chegando aqui na reta final do nosso bate-papo, que eu ficaria 3 horas conversando? E eu falo, né? Não, eu adoro. Acho que a sua história vai contribuir com muita gente que agora, nesse momento, é mães, pais, ou alguém, um gay ou trans, que tá passando por essa depressão de achar que vai pro inferno, que Deus não ama, tá perdido, não sabe o que fazer. O que você falaria para essas pessoas? Eu falo que primeiro de tudo, procura um psicólogo, né? Procura um tratamento, porque se Deus deixou o homem na terra, os médicos, eu costumo dizer que existe o cardiologista, existe o esteticista, existe o médico pra tudo. Também existe médico pra nossa cabeça. Mas não é pra procurar a cura, né? Não é pra procurar a cura, você vai procurar uma ajuda. E uma pessoa que vai realmente entender o que você tá passando, né? Vai entender a sua luta, a sua dor, né? E procura primeiro uma ajuda psicológica. Mães, apoia os filhos, né? Porque esse período que eu estive na igreja também, Léo, eu vi muita mãe religiosa que tratava os filhos como lixo, né? Eu via mães que falavam assim, por favor, ora pelo meu filho, que meu filho virou viado. Ai, meu filho vai virar travesti, ora pelo meu filho. Gente, receba os seus filhos, porque o mundo vai receber. O mundo lá fora que a gente fala é as coisas ruins, droga, prostituição, bandidagem, eles vão acolher. Tudo isso te acolhe e a sua família, onde é amor e respeito, não. Não acolhe. Graças a Deus eu fui privilegiada de ter uma família que me acolheu. Mas eu vi e presenciei muitos casos de pessoas que não teve família que acolheu. Quando você destransicionou, sua família se convenceu de que você tinha virado homem? Nunca, né? Minha família, coitados, eles ficavam assim, gente, o que essa pessoa tá fazendo da vida? Mas a minha família me respeitava. A sua família é quem? Sua mãe, seu pai? Minha mãe, meu pai, meus irmãos. Quantos? Meus sobrinhos. Meus irmãos são 3. E com você 4? Comigo 4. Igual eu. Nossa, até nisso. Até nisso. E minha mãe é separada do meu pai. E meu pai, ele é aquele nordestino de chapéu de couro e tudo. E ele me aceita, assim, conheceu meu ex-namorado. Tanto que eu não contei, mas na época que eu fui pra igreja, eu também tive que terminar com meu ex-namorado, né? Com esse rapaz. Eu tive que renunciar a ele. Aquele que você disse que foi um homem de verdade pra você. Eu terminei com ele pra ir pra igreja. Como que ele ficou? Nossa, ele ficou acabado. Nossa. Ele se acabou e eu fiquei pior, né? Porque eu ia pra igreja e eu só chorava. E por que vocês não voltaram agora que você voltou a ser a Luísa? Eu não tive mais contato com ele. Acho que ele casou agora. Tá bem. Deus abençoe a vida dele. Mas foi muito difícil pra mim também. Nossa, eu fiquei com muita dó dele, muita dó. Porque eu não tinha motivo pra terminar com ele. Ele nunca me traiu, ele nunca me fez mal, ele nunca me bateu, ele nunca fez nada. Então eu tive que terminar com ele pra ir pra igreja. E hoje, como é que tá seu coração? Ai, Léo, hoje eu tô solteira, à espera de um milagre. Ah! Quer dar o telefone do milagre aqui? Você quer dar sua rede social? É Luísa _ LSH. Eu tô colocando aqui pra vocês, mas tem uma condição. Se através desse canal aparecer o Príncipe Cantado, eu quero ser a madrinha. Com certeza. Bateu? Bateu. Vai ser, com certeza. Arrasou. Lu, eu quero agradecer a sua presença aqui. Gente, é claro que não se conta uma vida, ainda mais uma vida como a da Luísa, em quase 1 hora ali, um pouco menos de 1 hora. Mas a gente precisa trazer essas histórias para a gente mostrar para a humanidade como é que a vida funciona de verdade, que às vezes a igreja, quando é uma imposição, não resolve e que a teoria do medo não funciona mais, né? Ah, você vai pro inferno, Deus não te ama, isso aconteceu comigo também, olha onde eu tô, olha onde a Luísa tá. Então, a gente tem que rever os conceitos, as igrejas precisam ser mais acolhedoras, mais amorosas e inclusivas. É verdade. Porque senão, a gente vai criando cada vez mais ranço
e deles e eles da gente, e fica parecendo uma guerra e a gente não quer guerra. A gente não quer guerra, a gente só quer ser recebida, né? Eu costumo dizer que depois desse episódio da cantora, eu não fui em igreja nenhuma mais. Porque eu me sinto traumatizada. Rejeitada. Me sinto traumatizada. Excluída. E a única coisa que eu quero é ir numa igreja cultuar como uma pessoa normal, né? Que somos, tá? Que somos. Somos pessoas normais. As pessoas precisam nos ouvir, por mais repetitivo que a história pareça, para que a gente vá construindo um mundo melhor. Porque através do seu relato, através de mim, através de bons exemplos, outras pessoas vão começar a perceber que não era tão ruim como eu pensava, ou não é ruim como eu pensava, né? E as pessoas vão se desconstruindo também. Então eu quero te agradecer, você se expor, falar a verdade, abrir, rasgar a sua alma nesse canal, porque isso traz uma contribuição ímpar para essa humanidade. Muito obrigada. Obrigada eu pelo convite de poder ajudar, né? Nem que seja uma pessoa, já vai ser muito importante. Se a gente salvar uma vida, a gente salva o mundo. É verdade. E é pensando assim que eu vou encerrar esse conteúdo, dizendo que eu ficaria 3 horas conversando, porque a história dela é magnífica. Sigam a Luísa e se precisarem de alguma informação dela, se você tiver com um pretendente, você pode falar com ela, e eu estou muito feliz de tê-la no canal. Espero ter contribuído, pelo menos para você que assistiu, com um mundo melhor. E a gente vai se ver num próximo conteúdo, que aliás pode ser agora, porque aqui nesse canal tá assim de coisa legal para você assistir. Mas você sabe que o conteúdo é diário, então a gente volta amanhã com mais alguma coisa muito legal para vocês. Fica com Deus, Lu. Obrigada. Obrigada eu pelo convite. Jesus te ama. Eu sei, obrigada. A mim também. A ela também. E a você também. Beijo, gente. Tchau. Mas que trans é essa? Mas que